Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos, pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha só, o presidente Lula lançou agora há pouco um empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada. Veja na reportagem como vai funcionar essa modalidade de crédito. O novo programa do governo amplia a oferta de empréstimo consignado descontado em folha para trabalhadores da iniciativa privada. Essa nova modalidade pode beneficiar cerca de 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada, com potencial de alavancar imediatamente até 120 bilhões de reais em novas operações. A medida oferece crédito com taxas mais baratas e migração do crédito direto ao consumidor para alíquotas mais suaves ao bolso do trabalhador. Até então, a modalidade estava disponível apenas para funcionários públicos, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social e empresas que firmaram contratos com bancos. Essas pessoas já conseguem acessar créditos com taxas que vão de 1,8% a 2,7% ao mês, por terem mais estabilidade no recebimento dos salários mensais. A proposta do governo é para dar um crédito mais barato, com taxas que devem ficar em torno de 2,5% a 3% ao mês, no lugar dos atuais 6%, permitindo que bancos também tenham mais segurança no pagamento das dívidas. O consignado privado será liberado para trabalhadores do regime CLT, com a garantia de que, ao menos inicialmente, o processo de pagamento será feito com base em informações do E-Social, a plataforma que já centraliza a folha de pagamento do trabalhador. Em caso de demissão, parte do FGTS do trabalhador pode ser usada como garantia, 10% do saldo disponível e os 40% da multa rescisória. Mas os bancos terão liberdade para negociar essa condição. Olha aí, a inflação de fevereiro foi a maior dos últimos 22 anos. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE e a alta foi puxada principalmente pela conta de luz e as mensalidades escolares. O IPCA, considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 1,31% no mês de fevereiro, conforme dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Esse foi o maior percentual em um mês de fevereiro desde 2003, há 22 anos. Além disso, é o maior patamar desde março de 2022, quando os preços subiram 1,62%. O resultado representa uma forte aceleração da inflação em relação a janeiro, quando a alta foi de 0,16%. Que deixa o acumulado do primeiro bimestre do ano em 1,47%. Já no resultado dos últimos 12 meses, a inflação registrou um avanço 5,06%, número que está acima do teto da meta do Banco Central do Brasil, que é de 3% anual. Todos os grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta nos preços no mês, mas os destaques foram os grupos de habitação com 4,44%, com alta na energia elétrica residencial, educação com 4,70%, com os reajustes das mensalidades escolares e a alimentação e bebidas com 0,70%, com a continuidade da inflação dos alimentos. Com a forte alta desses itens, o índice de difusão do IPCA de fevereiro foi de 61%, uma redução em relação aos 65% observados em janeiro. Olha, e esse é um assunto que com certeza afeta o bolso e a vida de todo mundo. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Reinaldo Domingos, ele que é presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, portanto, um especialista no assunto. Boa tarde, Reinaldo. Seja muito bem-vindo. Um grande prazer sempre, né, recebê-lo no nosso jornal. Eu que quero aqui agradecer a oportunidade novamente, meu querido Kleber, dar uma boa tarde a todos os nossos telespectadores. E olha só que notícias da marca, né?
São notícias que levam a gente a fazer e repensar o que estamos fazendo com os nossos recursos financeiros, que chamamos de dinheiro. A primeira notícia que você deu aqui, uma coisa importante ser falado, do crédito consignado. Agora vão também abocanhar o fundo de garantia dos nossos trabalhadores. Ou seja, aquele dinheiro que é blindado, impenhorável, começa a fazer parte da garantia para que possamos ter mais dinheiro de crédito, ou seja, mais empréstimo, corrigindo sempre o efeito do problema financeiro e nunca a causa. Então, está aí um problema. Outro é a inflação. O Kleber, que inflação é essa? Não é esta uma inflação verdadeira que pesquisar em trás pelo IBGE. Estão falando de 5%, aí está acima da meta, que era de 3% do Banco Central. Só que nós temos uma inflação oculta, que está dentro dos nossos lares, que permeia, em média, meu querido Kleber, querido você, telespectador, 15% a 20% ao ano. Todos esses aumentos carregam um acumulado que não são contados dentro do seu cotidiano. É só você imaginar que o seu dissídio, seus aumentos salariais ou de até prestadores de serviços foram de 5% em média, 4%, e tudo subiu em média de 15% a 20% nos últimos tempos. Então, cada vez mais o poder aquisitivo da nossa população vai ladeira abaixo, provocando um grande desequilíbrio financeiro e aumentando cada dia mais a inadimplência, ou seja, mais pessoas negativadas na terceira serasa. Lamentável, meu querido. Realmente importante esse alerta que você fez, Reinaldo. E, por favor, eu queria que você comentasse especificamente por que a energia elétrica e as matrículas escolares, além dos alimentos também, estão tão caros e estão pesando tanto para o bolso do brasileiro. É simples, né? Todo o nosso sistema, seja ele na vida familiar, na vida empresarial, todo esse tipo de gasto, por exemplo, energia, não só energia elétrica, mas todo tipo de energia. Estamos falando de uma mensalidade escolar, porque as mensalidades escolares subiram mais, porque também lá dentro tem energia, tem água, tem telefone, tem funcionários que tem que ter reajustes, tem o custo de manutenção. Tudo isso subiu muito mais de 10%, mas muito mais. Então, toda essa cadeia de consumo, ela está comprometida. Quando eu falo de nosso lar, eu também posso falar da nossa empresa. Todos os custos, não é diferente da RIT aqui, todos os nossos custos subiram muito mais do que essa inflação declarada no IPCA aqui pelo governo, pelo IBGE. Então, nós precisamos realmente fazer uma reflexão e buscar pelo equilíbrio, pela essa reestruturação do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. É preciso ter educação no comportamento financeiro, é preciso reunir a família, é preciso tirar o excesso de gastos e desperdícios que somam mais de 20%, 30%, 40% em tudo isso que nós consumimos, na energia, na água, no telefone, em todos os consumos que nós temos das nossas casas e também de nossas empresas. Só podemos combater se a gente unir a família, unir a empresa em prol de eximir, acabar com o excesso e desperdício de consumo que permeia 30% ao mês em todas as famílias e empresas brasileiras. Está na hora da gente tomar o punho aqui da nossa educação, do comportamento financeiro e fazer as reduções necessárias e voltar a respirar efetivamente e colocar alguns ingredientes para ser blindados, ou seja, os sonhos precisam estar em primeiro lugar e não o consumo do nosso dia a dia. Olha que alerta importantíssimo que vai além da economia, isso é qualidade de vida. Então, Reinaldo, eu peço que você, com toda a sua experiência, continue com a gente agora e assista com a gente essa outra reportagem também de economia, por favor. Olha só, o novo aumento das tarifas do presidente Donald Trump sobre as importações de aço e alumínio passou a valer hoje. E com isso, a Europa, o Canadá e também o Brasil também foi afetado. Só que esses países resolveram dar uma resposta. Vamos ver. A ação do presidente americano restaurou as tarifas de 25% sobre todas as importações de metais e centenas de produtos derivados, como porcas, parafusos, latas de refrigerante, entre diversas outras coisas. Um dos países que será afetado é o Brasil,
que hoje é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a equipe do governo está estudando medidas para proteger o setor siderúrgico brasileiro. Horas depois da medida entrar em vigor, a União Europeia respondeu aos Estados Unidos, dizendo que vai impor tarifas sobre até 26 bilhões em produtos americanos a partir de abril. Já o Canadá, que é o maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, disse por meio do ministro das Finanças que o país vai impor 20 bilhões de dólares em tarifas aos Estados Unidos a partir da quinta-feira. Olha, a gente havia noticiado ontem aqui no jornal essa possibilidade de taxação e realmente ela se confirmou. Então vamos voltar a falar agora com o educador financeiro Reinaldo Domingos para comentar também esse assunto. Reinaldo, agora falando de economia internacional, né? Qual é a previsão que você faz? Como você acredita que vai ser a resposta do Brasil a essa taxação? Como vai ser a retaliação, na sua opinião? Eu acredito que essa guerra tributária, essa guerra de imposição de impostos, só tem um perdedor, né? É nós que somos o consumidor final. Então, nós, cada dia mais, estamos vendo as nossas governanças, seja ela pública, seja ela tributária, ávidos por impostos para poder arrecadar mais, para poder manter uma estrutura pública que muitas vezes está defasada. Então, nós sabemos que nós temos déficits públicos muito gigantes, assim também é os Estados Unidos, os países europeus, o próprio Canadá também, México, enfim. Então, nesta guerra tributária, nós todos perdemos, porque os nossos custos de vida subirão de uma forma estratosférica. Nós estamos falando de 25% até 50%, acho que, se não me engano, no Canadá, 50%, México, enfim. Nós imaginando um aumento substancial do tributo para uma importação, a exportação que chegará por meio de uma ida do nosso aço para os Estados Unidos, toda essa nossa tributação também por forma de tributar o produto final. E olha só, quantos derivativos, né, vêm do aço, quantos derivativos vêm do commodity, tudo isso vai impactar diretamente no custo de vida mundial. Então, nossa população mundial vai perder muito. Por isso, a importância da gente olhar para um país chamado família, um país chamado empresa onde você trabalha. Nós precisamos recompor todo o sistema de custos para adequar essas anomalias, essas vontades de ganhar mais dinheiro e penalizar o outro país, e penalizando o outro penalizando a gente, nós todos perderemos muito. Então, é lamentável essa avalanche de imposições, logicamente, Estados Unidos, que começa a tributar tudo isso, vai estourar isso no mundo. Foi como mais ou menos a bolha imobiliária, que aconteceu em 2008. O mundo foi afetado. Começa aí uma nova bolha, só que agora tributária. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o educador financeiro Reinaldo Domingos. Reinaldo, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o Reinaldo é presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, portanto, um especialista no assunto. Muito obrigado, Reinaldo. Eu que agradeço, Kleber. Um abraço a todos os nossos telespectadores. E vamos lá, vamos fazer a lição de casa. Vamos educar a nossa população para que a gente tenha menos impacto em todos esses aumentos e também redução aí das nossas gastos do dia a dia. Obrigado, Kleber. Um abraço a todos. Grande abraço. Bom, é isso aí. Vamos mudar de assunto agora e vamos fazer o nosso giro pelos repórteres pelo país. Vamos ver o que é notícia nesta quarta-feira no Brasil. E olha só, a gente vai começar, né, lembrando que ontem nós mostramos aqui, na edição da tarde do Redação Hit, o caso do pastor e do missionário que foram assassinados na BR-101, lá no Rio de Janeiro. O único sobrevivente desse caso policial aí, ele disse à polícia que os criminosos queriam levar o carro que eles estavam. O repórter Anderson Nascimento vai atualizar agora os detalhes dessa história.
Homem que sobreviveu ao ataque em que um pastor e um missionário foram mortos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, disse à polícia que os criminosos queriam o carro onde eles estavam. O crime ocorreu na BR-101, na altura do quilômetro 310, na última segunda-feira. William Melo do Nascimento estava no banco de trás do veículo. Ele levou 3 tiros nas costas, foi operado e está internado no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Testemunhas disseram que quando o carro do pastor Luiz Carlos de Figueiredo foi abordado pelos criminosos, ele chegou a se identificar, disse que era da igreja, mas não adiantou. Os criminosos dispararam. Os corpos do pastor e do missionário foram enterrados no cemitério Parque da Paz. Em nota, a igreja das vítimas lamentou profundamente a morte dos 2 fiéis. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo investiga se eles foram vítimas de uma tentativa de assalto, embora nada tenha sido levado pelos criminosos. O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre os envolvidos no crime. E olha só essa outra história. Hoje pela manhã, as pessoas que estavam indo trabalhar e passaram pelo terminal Pinheiros, aqui em São Paulo, foram surpreendidas com 2 bombas caseiras. Uma das bombas explodiu sozinha, já a outra, o esquadrão antibombas foi quem detonou essa bomba, né? Mas é a Amanda Silva que vai contar em detalhes essa história. Um homem foi visto deixando as bombas caseiras que explodiram no terminal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Uma das sacolas explodiu sozinha. Já a outra, a polícia interditou o local para que o esquadrão antibombas detonasse o artefato. As bombas estavam dentro de sacolas que foram deixadas no terminal pelo suspeito. Na primeira explosão, felizmente, ninguém se feriu e o esquadrão antibombas foi acionado para desativar o segundo artefato improvisado encontrado na outra sacola. A câmera de segurança registrou quando um homem deixou as sacolas na fila do ponto da linha 209 P10, que vai de Cachoeirinha até o terminal Pinheiros, e saiu do local. E logo em seguida, uma das sacolas explodiu sozinha. Por volta das 6h20 da manhã, a polícia militar foi chamada e isolou o local. Um agente do Grupo de Ações Táticas Especiais usou um equipamento de raio-x que serve para identificar o formato do objeto e ter noção do que se trata, para saber o que havia no segundo pacote, e o detonou. Segundo a concessionária responsável pela administração do terminal, a SP Terminais Noroeste, o que aconteceu foi uma pequena explosão que, felizmente, não causou quaisquer danos e nem ferimento às pessoas nas proximidades, e completou dizendo que a operação no local foi mantida e as plataformas de embarque já foram liberadas. Em uma das sacolas foram encontrados panfletos que estão sendo analisados. Olha só, agentes de um departamento de elite da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e peritos da Força Aérea Brasileira foram enviados a Nova Andradina para investigar a queda de uma aeronave agrícola, que levou, à morte, esse caso levou à morte do piloto, infelizmente. Mas quem vai trazer as informações agora é o repórter Wellington Pael, direto do Mato Grosso do Sul. Foram acionadas para ir até Nova Andradina, no interior aqui de Mato Grosso do Sul, equipes do DRACO, o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, que é uma delegacia de elite da Polícia Civil responsável por investigar acidentes aéreos no estado, e peritos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da FAB, a Força Aérea Brasileira. Eles apuram as causas de um acidente que levou à morte de Paulo Roberto Crispim, de 40 anos, após a queda do avião agrícola que ele pilotava ontem, perto de uma estrada rural. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar socorro, mas o piloto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os motivos que levaram o avião a cair ainda não estão claros. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, já tinha emitido em outubro do ano passado um alerta para inspeção em aviões do modelo EMB 213 Ipanema, o mesmo que caiu em Nova Andradina. O documento apontava falhas no mecanismo de travamento no assento do piloto, indicando que poderia comprometer o controle da aeronave durante o voo, incluindo deslocamentos indesejados do assento ou alcance dos controles de comando. A recomendação era para que dentro de 50 horas de voo ou na próxima revisão programada fosse feita uma verificação minuciosa para garantir que os pinos de travamento dos assentos estivessem posicionados adequadamente. Caso fossem encontradas irregularidades, a exigência era a manutenção antes de liberar o
o avião para operar novamente. Ainda não há confirmação se essa aeronave que caiu em Nova Andradina estava com esse problema apontado pela ANAC e, por sua vez, se tem alguma relação com a queda. Vale lembrar que esse modelo Ipanema é amplamente utilizado na aviação agrícola. Mais de 1.600 aviões foram produzidos e entregues pela fabricante. Já a empresa proprietária do avião atua há mais de 15 anos no ramo de pulverização de defensivos agrícolas nas lavouras. Olha só, uma enorme pilha de latas de leite condensado caiu em um supermercado e atingiu uma cliente. A mulher ficou gravemente ferida. Vamos ver agora na reportagem da Kátia Fantin. Uma mulher que escolhia produtos em um supermercado de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, foi atingida por um carregamento de leite condensado após a queda de um pallet no interior do estabelecimento. O caso aconteceu nesse domingo, mas as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira. O incidente foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais. Nas imagens é possível ver um funcionário operando o equipamento, enquanto a cliente passeia pelas gôndolas e observa os produtos. Na sequência, o maquinário tomba e atinge a mulher. Pessoas que estavam em corredores próximos no momento do acidente ajudaram a retirar as caixas que estavam sobre a cliente ferida e prestaram socorro a ela. A mulher, uma jovem de 19 anos, foi encaminhada ao hospital de pronto-socorro do município. O estado de saúde dela é estável e aguarda por uma transferência para realizar uma cirurgia na pelve. A polícia deve instaurar um inquérito para apurar se houve imperícia no manuseio do equipamento. O caso agora segue sobre investigação. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. É quem traz as informações, como todo dia, é o Caio Veríssimo. Pedi para ele entrar aqui no estúdio. Caio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Grande prazer tê-lo aqui. Obrigado. E olha só, a gente vai começar, falando de CBF. Afinal, o Ronaldo Fenômeno, que recentemente anunciou a candidatura à presidência da CBF. Parece que desistiu da disputa, Caio. Pois é, Kleber, mais uma vez boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o ex-atacante da seleção, ele estava muito animado com a possibilidade de liderar a CBF, mas sem o apoio das confederações estaduais, ele acabou desistindo das eleições. Vamos ver. O ídolo brasileiro anunciou que desistiu da sua candidatura à presidência da CBF. Nas redes sociais, Ronaldo informou que das 27 federações estaduais, 23 fecharam as portas para ele, sem que conseguisse apresentar o seu projeto. E o motivo seria a satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição de Edinaldo Rodrigues. Ronaldo também afirmou que, se a maioria entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, a sua opinião pouco importa. O ex-camisa 9 chegou a ter uma reunião com a Federação Paulista. Amapá, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul nem sequer deram resposta. Ronaldo Fenômeno anunciou em dezembro do ano passado a sua intenção de disputar as próximas eleições da CBF, que devem ocorrer entre março deste ano e março de 2026. Na época, ele afirmou que o seu principal objetivo era voltar com o respeito do futebol brasileiro a nível mundial. O mandato de Edinaldo Rodrigues vai até março de 2026, mas ele tem uma janela que começa um ano antes para convocar as eleições. Bom, Caio, vamos falar de bola rolando, porque é isso que o torcedor gosta, mais gosta, E, aliás, hoje tem um clássico, que promete parar o Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense vão fazer a primeira final do Campeonato Carioca. Conta pra gente. Isso aí, Claire. Bom, 4 das últimas 5 finais do Campeonato Carioca foram entre Flamengo e Fluminense, com 2 vitórias para cada time, ou seja, quem vencer hoje dará um grande passo para garantir o título de 2025. Vamos conferir. Fluminense e Flamengo se enfrentam pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Esta será a 5ª final entre os clubes nos últimos 5 anos. Felipe Luiz está em busca do seu 4º título como treinador do Flamengo, mas terá um adversário difícil pela frente. O Fluminense é o único time que o técnico ainda não venceu desde que chegou ao comando do rubro-negro. O tricolor das Laranjeiras é o único time que venceu o Flamengo de Felipe Luiz. No clássico do dia 17 de outubro de 2024, o treinador foi surpreendido pelo rival, que venceu o confronto por 2-0 com gols de Lima e Arias. Em 2025, Flamengo e Fluminense se enfrentaram pela Taça Guanabara, mas o clássico terminou empatado sem gols.
Felipe Luiz precisará quebrar essa marca para levantar mais um troféu pelo time da Gávea. Em 2025, o Flamengo ainda não perdeu. São 10 jogos, 9 vitórias e um empate, com 21 gols marcados e 2 gols sofridos. O empate sendo justamente contra o Fluminense. O rubro-negro chegou à final após eliminar o Vasco. E abaixo de última hora é Bruno Henrique, que foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 na coxa direita e não vai poder jogar. Já o Fluminense vem em boa fase. O Flu chega para o Clássico com 9 jogos de invencibilidade. São 6 vitórias e 3 empates no período. A equipe conquistou a vaga na final após vencer o Volta Redonda por 4-0 no primeiro jogo e depois empatar sem gols no jogo de volta. O Flu também vem de 2 classificações na Copa do Brasil. O time quer contar com o bom retrospecto de Mano Menezes contra Felipe Luiz e com o artilheiro da competição, Germancano, com 6 gols marcados. O Fla-Flu decisivo será ainda neste domingo às 16 horas. O Flamengo é o maior campeão estadual com 38 títulos e o Fluminense vem em segundo lugar com 33 conquistas. Tem um palpite para esse jogo, Caio? Acho que vai ser um jogo bom, 2-1 para o Flamengo. Eu acho 2-0 para o Flamengo. Bom, hoje também tem Corinthians na Libertadores e precisando de um milagre, né, Caio? Milagre, Kleber. Bom, a situação do Timão não é nada fácil nessa noite. Precisando tirar 3 gols de diferença, o jogo promete ser 90 minutos de muita tensão. Vamos ver. A semana mais decisiva do ano para o Corinthians já começa nesta noite, na Neoquímica Arena. Precisando reverter um placar negativo de 3-0 contra o Barcelona de Guayaquil pela pré-Libertadores, o Timão vai em busca de um verdadeiro milagre no jogo de hoje contra os equatorianos. Para enfim chegar à fase de grupos do campeonato, o Timão vai precisar vencer por 4 gols de diferença. Já se a diferença for de 3 gols, a decisão é nas penalidades. Menos que isso, a vaga vai ficar mesmo com o Barcelona. Embalado pela classificação para a final do Paulistão, conquistada no fim de semana contra o Santos, Ramon Dias deve mandar a campo nesta noite o melhor que há em seu elenco. Já na arquibancada, apoio não vai faltar. Isso porque todos os ingressos disponibilizados já estão esgotados e tudo indica que mais de 40 mil torcedores vão comparecer ao Itaquerão nesta noite, chegando à marca de 28 jogos seguidos com essa média de público em seu estádio. Uma classificação hoje pode influenciar totalmente no ânimo da equipe para a final do fim de semana contra o seu maior rival, o Palmeiras. Mas os jogadores estão todos alinhados no mesmo discurso. A cabeça está totalmente na Libertadores. E uma coisa é certa, milagres existem e milhares de corintianos estão prontos para viver o seu nesta noite. Então, palpite, Caio. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Corinthians. Vão ser 11 defensores para o Barcelona. Eu acho que não vai dar para o Timão, mas vai vencer o jogo por 2-0. Tá certo, eu não vou dar palpite, mas como bom cristão, eu acredito em milagres. Bom, Caio, muito obrigado aí pelas informações, então. Valeu, Kleber, até mais. Um abraço a todos que nos acompanham. Até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com o programa, com a sua programação local, né? Ótima tarde e até mais.